Quero agradecer também aqui o Ministério de Música em especial, pela graça que nos conduziu essa manhã. Aliás, eles fazem as versões das músicas e depois não tem mais graça ouvir a versão original, E eles deveriam gravar, isso aí para a gente ouvir depois. E muito bom, irmãos, assim, termos, É um ministério difícil, com pessoas que precisam se dedicar demais para que fique num padrão de excelência. Então, quero honrá-los, viu, Ministério de Música, nessa manhã, pelo excelente trabalho. Não só a música, a diaconia também, a atenção dada em todos os momentos. Nós temos crescido, irmãos, como igreja, nós temos, de fato, assim, crescido como corpo, o Kids também, todas as pessoas ali. Nós temos visto um amadurecimento muito grande, e isso é muito bom, porque o reino está avançando. Amém? Glória a Deus. Tema de hoje, o básico, parte 2. Eu preguei o básico, parte 1, em 3/7/2022. Então você vê que não demorou nem 2 anos para eu dar a segunda parte. Está no prazo, Estamos chegando lá. Então, se você quer ver a parte 1, você tem que assistir a ministração feita em 3/7/2022. Está lá no YouTube. Eu tinha cabelo preto ainda. A luz não interferia. Então você acessa lá, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Naquela pregação, nós falamos de como a igreja primitiva vivia o básico de Deus. Ou seja, na oração, na palavra, na comunhão, no ensino dos apóstolos, no amor, repartindo, e deixava o extraordinário nas mãos de Deus. Nós falamos bastante sobre isso, que eles viviam numa simplicidade e o extraordinário ficava nas mãos de Deus. Não tinha nenhuma fórmula especial para eles destravarem o milagre, não tinha nenhum passo a passo que fazia tudo aquilo acontecer. Eles viviam na simplicidade das disciplinas espirituais e o milagre, como está na mão de Deus, ficava na mão de Deus e tudo acontecia. Ou seja, a pregação se concentrou em alertar a igreja de não cair na bobeira de querer fabricar um milagre, de querer construir passos humanos, de querer construir um culto de baixo para cima, desconectado da cabeça, um culto com ar de sabedoria espiritual, mas que na verdade é tradição humana, como Paulo acusa na carta aos Colossenses, ao invés de fazermos o básico, o simples, o que Deus mandou a gente fazer e aguardar por Ele. Nós alertamos a igreja sobre esse problema de querer fabricar o sobrenatural com trejeitos, com ambientações, com técnicas humanas de toda ordem. Isso não funciona. Isso não é bíblico. Mas, passados aí quase 2 anos, como eu disse, temos amadurecido bastante e temos percebido que a igreja Comunidade Amor e Graça tem se tornado de fato uma igreja da palavra e da oração. Nós de fato estamos crescendo nisso. Percebemos isso nos grupos de estudo, por exemplo, que está acontecendo esse ano, na carta aos Colossenses. Nós percebemos o amadurecer da igreja nesses momentos, nas células e em tudo mais. E o perigo agora passa a ser outro. Se antes o perigo era entrarmos na onda de fabricarmos o milagre, de fabricarmos o sobrenatural humanamente, o perigo agora passa a ser termos uma fé intelectualizada. O perigo agora passa a ser domesticarmos o cristianismo. Passa a ser termos uma igreja sem o Espírito. E uma coisa não é incompatível com a outra. O Espírito Santo, um dos ministérios do Espírito Santo é revelar a palavra, é revelar o verbo, é revelar Jesus aos nossos corações. Mas nós corremos esse risco de determinarmos todas as coisas pela nossa racionalidade, de reduzirmos a Deus ao tamanho do nosso cérebro. E na verdade isso não existe, porque não se coloca um oceano num copo d'água, não cabe. Deus é muito mais alto do que os nossos pensamentos. Deus é muito maior do que nós podemos raciocinar. Nós não podemos de forma alguma cair num erro
e nem no outro. Nós devemos viver as disciplinas espirituais, a oração, a palavra, o jejum, a comunhão, o partir do pão. E nós devemos de fato deixar o milagre nas mãos de Deus, mas nós devemos ter em nossos corações sempre a firme expectativa de que o Espírito Santo está presente, de que Ele pode fazer o impossível a cada momento, que Ele está aqui abrindo caminhos, trazendo à existência coisas que não existem. Ele está curando, Ele está libertando, Ele está salvando, Ele está revelando Jesus aos nossos corações. O Espírito Santo continua operando e se apresentando e nos enchendo, e está presente como estava lá no começo em Jerusalém no dia de Pentecostes. O Espírito Santo não desapareceu. E isso, vivermos uma vida na presença do Espírito Santo e guiados por Ele, conduzidos por Ele, é o básico da vida cristã também. Nós não podemos recair num extremo, numa bobagem de fabricar um milagre, nem na outra de apagarmos o Espírito Santo por conta da nossa razão. A mensagem então hoje é para que nós possamos evitar esse outro extremo e para que nós possamos ser cheios do Espírito, amém? Abra comigo aí Atos capítulo 4, do verso 1 em diante. Leitura um pouco longa, mas se a palavra for ruim, pelo menos o texto é ótimo. Vamos lá? Diz assim a palavra escrita: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Vocês se lembram aqui de algum julgamento de alguém que aconteceu a mesma coisa? Os discípulos se parecem sempre com o seu mestre. Jesus foi colocado na prisão também, na virada da noite, ilegalmente. E eles estavam lá agora, na mesma situação que Jesus estava. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, creram. Chegando o número dos que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso é a cura de um paralítico havia 40 anos, se você ler alguns versos anteriores. Então, com que poder vocês operaram essa cura, em outras palavras? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha aqui, hein? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, olha a resposta que Pedro dá, porque ele não afina, hein? Autoridades e líderes do povo, visto que hoje nós fomos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores em nome dele. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam de fato estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que foi curado, nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando:
que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. A religião é bravo, né, irmãos? Os caras tentando negar o óbvio. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Até aqui. Um texto maravilhoso da igreja, de um período heróico da igreja, que nós precisamos nos espelhar. O básico, irmãos, o primeiro ponto aqui, o básico, é que todos nós deveríamos ser cheios do Espírito Santo. Isso é o básico para a igreja, isso é o básico da vida cristã, isso é o básico para qualquer um de nós. O texto diz lá no verso 8, então Pedro, cheio do Espírito, disse-lhes. E a primeira pergunta que temos que fazer ao texto é: o que é estar cheio do Espírito Santo? Nós poderíamos responder isso de muitas formas, mas em termos muito práticos, estar cheio do Espírito Santo é perder-se em Deus e não nas nossas próprias coisas, nas nossas próprias atividades, na nossa própria correria. Como disse Jesus, que a semente, quando cai num terreno em que a pessoa se preocupa demais com ela mesma, essa semente é sufocada. Estar cheio do Espírito é perder-se em Deus e não em nós mesmos. O que quer dizer isso na prática? Você é um vendedor, você é um empresário, um médico, um lixeiro. Você é um empresário, você é um fazendeiro, você é qualquer coisa que seja, que vem no culto aos domingos, ou você é um cristão que por um acaso é um vendedor, um empresário, um lixeiro, um fazendeiro, um médico, e que lá no seu trabalho você está na missão, fazendo a obra.
olharmos as nossas vidas e as nossas atividades por essa ótica, muda tudo, faz toda a diferença. É só reparar no exemplo do apóstolo Pedro, que se tornou um cristão e por um acaso era um pescador a partir de então. Mas você se lembra que quando Pedro decide voltar aos peixes, Pedro entra numa crise profunda de identidade. Depois que ele nega Jesus e ele diz, olha, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar aos peixes. Ele entra numa crise profunda que Jesus precisa encontrar ele e recolocar ele no caminho. E quando encontra ele, ele diz, ó Pedro, você me ama, filho? E ele diz, Senhor, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Volta para as ovelhas, deixa os peixes para lá. Pedro entra numa crise porque ele abandona a sua missão. Ele abandona o cuidado das ovelhas. E estar cheio do Espírito é justamente perder-se em Deus e não em nós mesmos. Jesus disse, aquele que quiser encontrar a sua vida, a perderá. Mas aquele que a perder por mim e pelo meu evangelho, a encontrará. Estar cheio do Espírito é perder-se em Deus. É perder-se de si mesmo e encontrar-se em Deus. Se você procurar encontrar a si mesmo, se você procurar cuidar das suas coisas, se você se perder nelas, você estará perdido de Deus. Mas se você se perder de si, você encontrará a vida que você procurava. Estar cheio do Espírito é esquecer-se de si mesmo. É perder-se na missão que Deus tem para nós. Porque a nossa identidade está totalmente atrelada à cruz. E está totalmente atrelada à missão. Aquele que procurar ganhar a sua vida irá perdê-la. Mas aquele que se perder por mim e pelo Evangelho, pela missão do Evangelho, encontrará a vida verdadeira. É no exato ponto do abandono de nós mesmos que encontramos a verdadeira vida. É que nos enchemos de Deus e nos esvaziamos completamente de nós. Nós precisamos olhar os nossos trabalhos, a nossa vida, por meio dessa ótica, por meio da missão. Nós somos, em primeiro lugar, missionários num campo de batalha. Nós não podemos enxergar o nosso trabalho como um trabalho qualquer, como uma coisa qualquer, como um lugar em que simplesmente nós estamos ganhando dinheiro e domingo nós vamos à igreja. Lá tem que ser o nosso campo missionário. O encontro de uma vida que vale a pena, cheia do Espírito, passa pelo nosso trabalho, passa em enxergarmos corretamente o nosso trabalho. Eu me lembrei essa manhã, na verdade, lá no escritório onde trabalho, havia um rapaz ali que trabalhava, e ele passou a sua infância no Japão, e ele não sabia quem era Jesus. É muito difícil você encontrar no Brasil alguém que não saiba quem é Jesus, porque nós somos um país majoritariamente cristão. Mas ele não sabia nada, porque ele passou a infância e a adolescência, a parte da adolescência no Japão. Então ele praticava a religião tipicamente japonesa, oriental. E ele não sabia, ouvia falar sobre Jesus, ele via que eu era um cristão, ouvia a Bíblia, mas ele não tinha a menor noção do que era. E teve um dia que ele quis sair do escritório. E eu pedi a Deus, Senhor, não deixa ele sair, porque eu quero pregar para esse menino. Porque eu não enxergo o meu trabalho como um trabalho. Não me interessava se ele queria sair, se ele não estava mais com o coração ali no trabalho, se ele queria outro que era melhor. Eu queria ele. E Deus deu ele, faz parte da comunidade. Está meio safadão, não está vindo, mas foi batizado e está.
e é membro da comunidade. Levei uns 3 anos mais ou menos semeando, porque era difícil entrar, resistente, mas Deus pegou ele uma hora. O Nilmar quase estragou tudo, porque ele, depois de 3 anos, eu apelidei o Nilmar de desevangelista, que ele falou umas bobeiras para ele lá, quase que ele desvia. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Entende, irmãos, o exemplo? Estou dizendo isso porque nós precisamos olhar os nossos trabalhos como o campo. Tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. Nós não podemos ir para o nosso trabalho com um pensamento de simplesmente ganharmos o pão. Também vamos ganhar o pão lá, mas antes de sermos o que somos, os profissionais que somos cristãos, estamos em missão. E se você perder isso de vista, você vai entrar numa crise de identidade como Pedro entrou. Você vai ficar só com os peixes, vai ficar sem as ovelhas. Mas Deus te mandou cuidar das ovelhas também, que Ele te der. Nós não podemos perder isso de vista. Deus quer que todos na sua casa estejam cheios do Espírito Santo para poderem testemunhar. Todos. E se Deus quer isso, que todos estejam cheios, a segunda pergunta é, então, por que parece que quando olhamos para essa igreja e olhamos para a igreja atual, parece que não estamos tão cheios como deveríamos? E a resposta é porque de fato não estamos tão cheios como deveríamos. Não é que não existam pessoas cheias do Espírito Santo, eu conheço muitas que são cheias do Espírito Santo, mas o fato é que realmente boa parte da igreja, se não a maioria, não está cheia. E não estão cheias porque para você ser cheio você precisa querer. Precisa ser a coisa que você mais quer na vida para que você seja cheio. Não é que quem não está cheio diz assim, eu não quero você, Espírito Santo, vai embora. Não, ninguém fala isso, lógico que não fala isso. Nunca você vai ver alguém que está na igreja falando isso. Não é assim que a coisa acontece. Mas o problema é que nós desejamos, boa parte deseja ser cheio pelos motivos errados. E para Deus importa os motivos. Muitos desejam estar cheios para presenciar espetáculos, para realizar sonhos pessoais, para ser reconhecido, para ter poder em si mesmo. Vocês já ouviram aquela história que o pessoal, aí uns tempos atrás, aí, quem é mais velho conhece, de ir no monte orar? O pessoal conta uns testemunhos meio doidos aí, tal. Mas tem gente que ia para ver só o circo pegar fogo lá. Não é assim? O pessoal não ia mais pela presença de Deus, começava a ir pelo espetáculo. Então as pessoas muitas vezes passam a desejar ser cheios do Espírito pelos motivos completamente errados. E Deus é um pai. E Deus seria um péssimo pai se Ele enchesse alguém pelos motivos errados. Porque Ele vai destruir essa pessoa. Porque Ele vai criar um Satanás. Porque na verdade é Satanás quem deseja ser cheio. Por conta disso, Satanás deseja sentir-se Deus. Sentir-se poderoso em Deus. Satanás é quem deseja esse tipo de coisa. Ser como Deus. Nós não podemos desejar o Espírito Santo para tomar o lugar dele. Nós precisamos desejar pelo motivo correto. E a igreja primitiva aqui faz uma interpretação belíssima. Belíssima do Salmo 2. Que eles citam aí. Vamos lá no verso 23 aí comigo? Olha aqui o motivo correto. A partir do verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João. Tudo certo. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, olha aqui, levantaram juntos a voz a Deus dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Aqui eles citam o Salmo 2, tá? Se a sua Bíblia é uma boa tradução, está entre aspas aí.
porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui eles fazem a interpretação. Ó. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, ou seja, que Jesus iria à cruz nos salvar, né? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O motivo correto para desejarmos ser cheios do Espírito é anunciar corajosamente a palavra de Deus. É pedir que, por meio do santo nome de Jesus, Ele opere sinais e maravilhas, para que quem não crer, creia. Esse é o motivo correto. E nós precisamos urgentemente, irmãos, do enchimento do Espírito. Nós não podemos ser uma igreja sem o Espírito, porque nós precisamos lidar com todos os inimigos da cruz. A nossa própria carne, os nossos medos que nos paralisam na missão. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer com que o reino chegue na próxima geração, assim como os nossos irmãos do passado oraram, para que chegasse até nós. Senhor, concede-nos coragem para pregar apesar das ameaças. Eles estavam prestes a ser presos. Pedro tinha acabado de ser preso, Pedro e João. Eles foram aos seus e eles estavam aqui numa oração, dizendo: Senhor, nos encha para que nós tenhamos coragem de continuar pregando, mesmo debaixo dessa ameaça terrível. E o que aconteceu? O lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito. Se nós não tivermos essa motivação, irmãos, nós não seremos cheios do Espírito Santo. A nossa motivação tem que ser pregar corajosamente em um mundo que não quer ouvir mais a verdade. Em um mundo que nos odeia, porque odeiam a verdade. Em um mundo em que nós temos algo que o mundo odeia. E vocês sabem muito bem que em terra de cego, quem tem um olho é mais odiado ainda na nossa vida. Nós somos odiados porque Jesus disse que nós seríamos odiados. Ele não disse que nós seríamos amados. Ele disse tudo isso aqui que aconteceu. E nós precisamos ser cheios do Espírito. E para isso nós precisamos urgentemente abandonar o maldito sonho de prosperidade americano. Nós precisamos abandonar uma leitura bíblica maldita, que é egoísta, de prosperidade, em que nós usamos a Deus na nossa semana para que dê tudo certo e viemos aqui no domingo simplesmente por uma questão de bem-estar pessoal, porque nos sentimos bem, é gostoso estar aqui, como se fosse um lugar que você vem para relaxar, para curtir aí o final de semana, para ficar em paz. Nós precisamos, olhando para a esperança que nos está reservada nos céus, abandonar a nós mesmos. Nós precisamos urgentemente ser cheios do Espírito Santo para vivermos uma vida que na outra ponta está o nosso Senhor, esperando para nos dizer: servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Nós precisamos abandonar a nós mesmos para vivermos uma vida que na outra ponta, assim como Estevão, ele olha para os céus enquanto está sendo apedrejado, porque estava pregando a verdade, e odiaram ele. E quem estava esperando ele? O nosso Senhor de pé, como que ansioso, esperando pelo seu mártir, dizendo: servo bom e fiel.
que deu a sua vida, que perdeu a sua vida, por mim, pelo Evangelho. Nós precisamos abandonar a nós mesmos, para sermos cheios, cheios do Espírito. Nós precisamos. Essa vida que vale a pena só pode ser vivida se nós estivermos cheios do Espírito. Segundo ponto, o básico, irmãos, é pregarmos com ousadia. Isso é o básico. Pregar com ousadia, que eu falo aqui, não é pregação aqui que eu estou fazendo, não é um sermão que você prega. Todos nós temos que pregar. Todos nós somos testemunhas. Todos nós somos enviados. Todos nós carregamos o Espírito. Todos nós. Todos nós somos ministros. A obrigação de pregar com ousadia de todos nós, no nosso dia a dia. E o contexto ali é que eles haviam curado um homem que era aleijado fazia 40 anos. Antes desse, se você ler os versos anteriores ao capítulo 4, aí você vai ver que eles curaram. Aquele texto famoso que Pedro olha para o rapaz que estava sentado ali, olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E não tinha como negar que ele fez aquilo na frente de todo mundo. Esse era o contexto, e ali os religiosos ficaram enciumados, porque eles viviam uma religião sem poder. Então eles precisavam enfiar o Espírito Santo em algum lugar que comportasse a religião morta deles, e eles tinham que abafar aquilo. E nós não podemos viver uma religião sem poder, uma vida cristã sem poder. É o básico da vida cristã. Eles estavam ali interrogando os apóstolos, chamaram eles. Você tem que entender que isso aí era uma convocação judicial. Vocês lembram que eles prenderam Jesus, prenderam os apóstolos, eles tinham poder de polícia. Então eles chamaram ali e começaram a interrogar, um julgamento realmente. Uma inquisição, um inquérito ali, um verdadeiro inquérito, para ver se dava para condenar. Você vê que eles falam, não dá para condenar, porque o povo está glorificando, vai dar problema para nós, mas eles queriam, se pudessem, matá-los. E olha a resposta de Pedro, ousada, porque Jesus tinha ido pelo mesmo caminho poucos dias antes, e eles agora estavam ali na mesma situação, eles poderiam acabar crucificados. Mas olha o que ele responde para quem o estava inquirindo, autoridades e líderes do povo. Visto que hoje nós somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, Pedro aqui está sendo irônico, porque quem que é chamado para prestar conta de um ato de bondade? A justiça está lá para punir o malfeitor, não o benfeitor. Não fizemos nada, não cometemos nenhum crime, por que eu estou aqui? Pedro está sendo irônico, então ele já manda essa para a juizada lá. Então nós estamos sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, vocês crucificaram, esse sinédrio crucificou o meu Senhor, é ele, em nome dele, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, e eles estavam presos porque eles estavam falando da ressurreição. Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado dos senhores por meio do nome dele. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Aqui ele cita o Salmo 118 e aplica contra os seus juízes. Então, o sinédrio, que era profundo conhecedor da lei, que conhecia o Salmo 118 e aplicavam de outra forma, agora Pedro está aplicando e jogando na cara deles. Vocês são esses construtores que Davi falou, que condenaram o meu Senhor. Vocês rejeitaram essa pedra que se tornou a pedra fundamental. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, em outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Se Jesus, que não disse nada no julgamento, foi condenado, com base em nada, você imagina Pedro falando desse jeito, se eles não poderiam ter sido condenados. Pregar com ousadia, em primeiro lugar, nós aprendemos aqui, significa pregar
antes que você fale, ou seja, as suas ações, a sua vida deve preceder a sua pregação. O texto diz que eles curaram um homem que não andava há 40 anos, depois foram pregar. Não estou dizendo que essa ordem tem que ser sempre assim, eu estou dizendo que a nossa reputação tem que preceder a nossa pregação. Porque o mundo está cansado de discurso. Ninguém quer mais ouvir discurso. Falar bonito tem muita gente que fala, muito melhor que eu. Muito melhor que os da casa aqui. Tem gente que fala bonito, que é uma maravilha, mas e a vida? A nossa vida tem que preceder a cada um de nós aqui. Quando você está no seu trabalho, a sua reputação tem que te preceder para que quando você pregar, as pessoas deem ouvido para você. Agora, se você deve para todo mundo, se você é um chato, né, porque radical islâmico é xiita, radical evangélico é chato. Se você é insuportável, né, se ninguém te aguenta, como que a pessoa vai te ouvir? Se você é um pilantra, se você é alguém sem poder, se a sua religião é morta, ninguém está afim de discurso mais. Nós precisamos do Espírito, irmãos. Você percebe que a pregação deles, a ação deles precedeu a pregação. E depois eles foram chamados. Ou seja, se nós não estamos sendo questionados, se as pessoas não estão perguntando nada, se por onde passamos nada acontece, então não está tendo ousadia no que nós estamos falando. Em segundo lugar, pregar com ousadia significa chamar o pecador ao arrependimento, à fé em Cristo. O apóstolo diz, é em nome daquele que vocês crucificaram que esse homem anda. Em outras palavras, Pedro está dizendo, vocês precisam se arrepender dos seus crimes e crer naquele que vive. É isso que ele está dizendo ao Sinédrio. Vocês precisam se arrepender, vocês que crucificaram ele. Só que como que nós pregamos hoje? Olha, Jesus te ama. Jesus está aí para ajudar a realizar os seus sonhos. Ele tem muitos planos para você, mas muitos. Jesus vai te ajudar a realizar os seus sonhos, seus desejos. Irmãos, nós já vivemos num mundo demais de egocêntrico. O mundo é egocêntrico ao extremo que nós vivemos. O mundo não precisa de uma mensagem como essa, porque isso não é pregar e muito menos pregar ousadamente, porque o egocêntrico ouve isso e fala, sério que Jesus tem vontade de fazer os meus sonhos dar certo? Que Ele me ama? Ué, esse Jesus eu quero. Criamos mais um Satanás. Depois disso, porque como que vai ser a fé dele? Criamos mais um evangélico e não temos um discípulo cheio de poder, porque ele está cheio de si mesmo. Quando que ele vai ouvir aquele versículo? Se você quiser encontrar a sua vida, você deve perdê-la. Mas se você perder a sua vida, por amor de mim e do evangelho, você encontrará. Como que pregar assim é pregar cheio de poder? Isso é antibíblico. É contra o que Jesus disse. Nós deveríamos dizer, a nossa pregação, nós deveríamos esperar o melhor momento, olhar bem no fundo dos olhos daquele que estamos evangelizando e dizer, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque você matou o meu Senhor, Ele foi crucificado pelos seus pecados, você precisa se arrepender assim como Pedro falou. E você precisa entregar a sua vida àquele que vive, porque Ele tem perdão para você também. Arrependa-se porque você matou Ele. Isso é uma pregação ousada. Isso é uma pregação cheia do Espírito. Isso é evangelização verdadeira. E em terceiro lugar, pregar com ousadia significa pregar para um mundo que não quer mais a verdade. Pedro diz, olha, não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E hoje em dia tem aquele papo, né, do politicamente correto, todos os caminhos levam a Deus. Nós, né, temos que, né, entender que tal e tudo mais. Não. Não é assim. Pedro apontou para o Sinédrio, que eram os doutores da lei, que existe apenas um caminho
que leva a Deus. Aquele caminho que o Sinédrio procurava apagar da história. Aquele Senhor que foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Terceiro ponto aqui, o básico. O primeiro ponto é estarmos cheios. O segundo ponto, pregarmos com ousadia. O terceiro é orarmos pelos enfermos, expulsar os demônios enquanto pregamos o Evangelho. Lucas 9:1, nós vemos que o nosso Senhor nos deu autoridade para isso. Diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E nós precisamos confiar nessa promessa que Jesus nos deu. Porque enquanto Jesus fala, Ele traz à existência o que não existe. Enquanto Deus fala e nos dá uma ordem, não é que não vai acontecer, vai acontecer. Então, se Ele nos disse, vá, pregue, expulse demônios e cure, é porque isso vai acontecer. É óbvio que nós não temos o controle sobre isso. É óbvio que o poder não está em nós. É óbvio que não tem cabimento nós acharmos que nós curamos por nós mesmos. Ou que somos nós quem decidimos qual pessoa vai ser curada ou quem não vai. Não está no nosso controle isso. Mas é um absurdo nós não orarmos para que o enfermo seja curado. É um absurdo nós não expulsarmos demônio. Teve uma vez aqui que nessa casa, teve uma pessoa aí, um demônio se manifestou, e eu vi o cara indo lá assim e tal, a hora que chegou perto que viu o urro, ele fez assim, ó. Deu aquela desviada lá, ficou com medo. Nós temos que cumprir essa ordem, todos nós. Isso não é assunto de líder, isso é assunto para todo discípulo cheio do Espírito. Expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o Evangelho. Você percebe que a nossa autoridade está na pregação do Evangelho. Não é curar por curar, não é mágica isso aqui, é na pregação do Evangelho que Deus nos deu a autoridade para pregar. Qual foi a última pessoa que você orou para ser curada? Estou dizendo descrente, pessoas que não creem. Orar pelo irmão que está enfermo é legal, ele crê também, está tudo certo, também deve. Mas para quem não crê que você chegou ousadamente e orou por essa pessoa. Aí a gente não faz isso porque a gente fica com medo assim de parecer bobo, de não dar certo, mas nós estamos mais preocupados com a nossa imagem, se ele não for curado, do que com a ordem que nós recebemos. Nós recebemos uma ordem. Enquanto pregamos, devemos orar para que seja curado e expulsar os demônios. Isso é o básico da vida cristã. Amém? Até aqui. Tinha mais, mas já extrapolei. Ministério de Música, por favor. Coloque-se em pé. Vamos orar. Enquanto eles vêm, eu vou falar, vai. O básico é que tenhamos somente um só coração. Da multidão dos que creram, meramente um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Nós não poderíamos terminar de outra forma, porque nenhum dom de Deus vale se não tivermos o amor. Amém? O amor nos faz um em Cristo. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele reverte a maldição lá atrás da Torre de Babel, em que tudo foi separado. Os povos foram separados, começaram a falar línguas diferentes, mas agora no dia de Pentecostes, o Espírito Santo nos faz falar uma língua só em Cristo Jesus. Nós somos agora uma só mente e um só coração. E o que significa isso? Para nosso contexto, significa que a derrota de um irmão tem que ser a derrota de todos, e a vitória de um irmão tem que ser a vitória de todos. Nós somos um corpo, membros uns dos outros. O básico seria que a tristeza do meu irmão fosse a minha tristeza, que eu agisse para curar o problema, para sanar o problema do meu irmão, da mesma forma que eu ajo com os meus filhos, porque nós somos uma família. Ninguém está te pedindo para você esquecer dos seus filhos, para você não dar atenção para os seus filhos biológicos. Nós estamos te pedindo para você não esquecer da família de Deus, é isso que nós estamos falando. Porque nós somos uma família, isso é o básico. Você repara, irmão, que os nossos irmãos ali preferiam perder uma propriedade do que ver um irmão passando necessidade. Isso que é amor. Nós temos que ser assim. Se você vir o seu irmão passando uma necessidade, com necessidade de qualquer coisa que seja, não vire as costas para ele.
Receba todos. Inclua todos aí. As pessoas com deficiência, os idosos, as pessoas mais fracas. Nós precisamos desse amor, dessa noção. Isso é abrir mão de nós mesmos. Abrir mão de nossas preferências para termos tudo em comum. Nós precisamos ser uma igreja que todos sentam na mesa. Todos sentam na mesa. Independentemente se podem servir ou se não podem. Nós estamos aqui diante da mesa da reconciliação, que é aberta a todos. Amém? Vamos orar. Depois nós teremos a ceia. Se você deseja ser cheio do Espírito, mas só se você deseja, só se você tiver coragem de orar, pelo motivo correto para ser cheio, para que Deus te conceda coragem para pregar em um mundo hostil, para enfrentar as ameaças que o Evangelho enfrenta e que nós enfrentamos por consequência. Só se você quiser ser assim como Pedro e João. Põe a mão no seu peito, vamos orar. Oh Deus, está aqui a sua casa, Senhor, os seus filhos. Nós estamos aqui, Senhor, te pedindo, enche-nos com teu Espírito, Senhor. Nós queremos ser testemunhas fiéis, Senhor. Nós queremos te honrar, Senhor. Nós queremos chegar do outro lado, Senhor, e ser recebidos pelo Senhor de pé também. Oh Deus, nos dá essa graça, Senhor, de podermos te servir, Senhor, e nos dá força para suportar as ameaças, assim como nossos irmãos oraram ali no passado. Nos dá força, Senhor, para levarmos o reino até a próxima geração. Nos livra, Senhor, considera essas ameaças, mas nos dá poder, Senhor, para, em nome do teu Filho Jesus, operarmos curas e maravilhas, para a honra e glória do teu nome, para que o teu nome seja honrado, para que o seu Evangelho, Senhor, avance nessa terra. Nos dê, Senhor, poder para sermos testemunhas fiéis. Nos encha do teu Espírito Santo, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.